Oi, pessoal, começando mais um TV Síntese semanal. Em Brasília, a Miriam Aquino. Como vai, Miriam? Olá, como é que tá todo mundo? Prazer enorme voltar a estar com vocês aqui. É isso aí, depois de uma semana, semana passada foi feriado, a gente volta a fazer aqui o TV Síntese semanal e aconteceu mais uma evolução a respeito da história da Oi, da recuperação judicial da Oi, né, Miriam? Você fez uma matéria importantíssima ontem a respeito de como o processo, o acordo que a Oi firmou no TCU está avançando dentro da Anatel. Você conta para a gente o que você apurou? Na verdade, não só na Anatel, mas em todo o governo, né? O TCU deu uma prazo até o dia 15 de abril para todos os entes do Estado se manifestarem sobre esse acordo que foi firmado, mas que objetivamente só se sabe de conversas, né? Ninguém conhece a fundo, assim, ninguém que não seja envolvido. Então, a Anatel, a AGU e o Ministério Público têm que se manifestar sobre o acordo antes do dia 15 de abril, que foi o prazo que o Ministério deu. A Anatel escolheu como relator o Alexandre Freire, que é também o relator do processo de intervenção. A Anatel achou melhor, então, casar os dois processos e me parece que vai ser uma solução definitiva, né? Há muita ainda, embora o acordo, na verdade, a Anatel só vai validar o acordo, né? Não acredito que ela vá se opor ao acordo, o que ela pôde resistir, ela resistiu nas reuniões, mas até porque a Anatel acha que é mais importante realmente acabar com a concessão de telefonia fixa, né? Então, esse acordo é para isso, é para a Oi não ter as obrigações mais da telefonia fixa, poder migrar o seu contrato para o serviço privado, e aí então, teoricamente, começar uma nova etapa na vida da empresa, né? Que continua muito endividada e continua em recuperação judicial, mas esse é um processo importante para eles renegociarem as suas dívidas com os credores, né? Acho que é mais ou menos esse o processo. Mas é uma negociação, a dívida da Oi, não só com os credores, mas com a União é muito grande, então, enfim, foi uma negociação muito difícil, e dessa, além dos 5,2 bilhões que a Oi vai ter que colocar, que não tem, mas que alguém vai ter que colocar, e aí, nesse caso, será a Vital, nesse primeiro momento, para ela acabar com o processo de concessão, ou seja, para ela vender os bens reversíveis, que foi um tema de debate durante os últimos 20 anos de concessão. A Oi, então, vai poder vender todos os seus imóveis e etc. E o dinheiro não vai para o Estado, vai para ela, ela, empresa. Então, é um tema que está sendo encerrado, mas depois de muito debate, muito controvérsia. Há também ainda a possibilidade dela ter que pagar mais uma quantia para a União na comissão de arbitragem. Voltará à comissão de arbitragem e aí teremos novos capítulos, né, Rafa? E a expectativa na comissão de arbitragem é que, na verdade, a Oi saia com alguma coisa, né? A expectativa deles é positiva, digamos, mais positiva para o lado da Oi do que negativa. Porque, na verdade, Espero. na comissão de arbitragem, dessas prevista em cláusula contratual, a única coisa que pode acontecer é o Estado não perder nada, então dá 0 a 0. Quer dizer, o Estado nunca ganha, que é uma coisa meio estranha, Uhum, mas é isso uhum. mesmo. E aí a segunda tranche aí dessa migração estaria atrelada até ao resultado dessa arbitragem. Quer dizer, se a Oi ganhar Isso. valores nisso, esses valores seriam reinvestidos dentro do compromisso Na assumido verdade, pela essa segunda tranche não TCU. é dinheiro novo do setor do mercado da Oi. É um dinheiro teórico que a Oi ganharia do Estado por coisas que o Estado fez ao longo dos anos na concessão e que se considera que foi, enfim, não foi o correto, foi ilegal ou foi fora do que estava previsto no contrato, e esse dinheiro, então, o Estado teria que abrir mão, seria punido pela arbitragem por ter feito, por exemplo, reajuste, mudou reajuste, índice, indicador de reajuste de tarifa, coisas assim que não estavam no contrato, e aí seria esse dinheiro que a Oi contaria novo. Só que esse dinheiro, pelo acordo que foi negociado, não iria para o caixa da Oi, mas iria para ela pagar a dívida que ela deve com o Estado, com a AGU, que eram de 7 bilhões, dívida de multas da Anatel, Uhum. dívida de 7 bilhões e que hoje estaria uns 9 bilhões, e que a Oi deixou de pagar em dezembro.
E sobre a venda de ativos que você mencionou, só fazendo uma referência também à call de analistas que teve semana passada dos resultados da Oi, o Matheus Bandeira, o CEO, falou justamente isso. Olha, uma coisa do acordo que traz, que é importante para a gente, é que a gente vai fazer a migração imediata, então eles vão antecipar, não vai precisar esperar chegar 2025 para fazer a migração, e a partir dessa virada de chave imediata, ele já pode começar a colocar à venda esses ativos que são da concessão. Tá? E aí, só para lembrar, assim, os fios de cobre a Oi vendeu por 3 bilhões e meio para a Vital, por exemplo. Então a gente vê que tem ativos assim que aparentemente não tem uso, mas tem algum valor intrínseco aí e que vão reforçar as contas da Oi, né? Não, certamente a Oi deve ser uma das maiores imobiliárias junto com a União do país, tá certo, Rafa? Ela tem muito imóvel aí que pode ser vendido. Bom, Mudando de assunto, vou falar de uma coisa que chamou a atenção na semana, né? O GAP anunciou aí a fase 4 de conexão de escolas com dinheiro do leilão 5G, vai conectar 20 mil escolas a partir de junho, e eles devem fazer isso em questão de um ano, a partir do ano que vem. Mas isso é interessante, já estava esperado, já faz parte do planejado. O que me chamou a atenção, que eu achei muito curioso, foi que no mesmo dia que se noticiou isso, saiu uma mudança no regimento interno do GAP. O GAP é o grupo que supervisiona a conexão das escolas com os dinheiros, com o recurso do leilão 5G, né? E essa mudança no regimento fala que o presidente do GAP, no caso o Vicente Aquino, ele que é o pode conselheiro da Anatel, né? conselheiro da Anatel, ele é conselheiro da Anatel, e ele pode falar que se uma empresa tem conflito de interesse ao votar no GAP, daí ele pode recusar o voto daquela empresa ou daquele integrante que está ali no GAP. Assim. Por que eu achei isso interessante? Porque daí eu fui atrás lá da papelada e o argumento que ele fala para isso ele fala que assim, as operadoras nem deveriam fazer parte do GAP. Então, assim, eu já achei isso muito grave, assim, né? Porque as operadoras assumiram o compromisso, deram lá 3 bilhões e meio, faz parte do edital que elas podem supervisionar como esse dinheiro está sendo gasto. A EASE, que é a entidade criada pelas operadoras, ela tem compromissos e os compromissos que vão ser atestados em nome das operadoras, e aí no fim ele fala que elas não podem nem deveriam fazer parte do GAP. Eu achei isso muito estranho, assim, não achei uma coisa muito comum, assim. Olhando as atas assim da cena, a gente vê que o clima ali não está muito mas está meio tenso, viu, Rafa, Miriam? na verdade é assim, eu acho que é de uma agressão e uma quebra uma quebra de contrato, eu acho, né? Porque essa iniciativa que a Anatel criou desde o leilão do 4G, que foi muito bem sucedido, né? Que foi a primeira vez que se criou um ente privado, supervisionado pelo Estado para executar políticas públicas. No leilão do 4G deu certo. Houve a participação das empresas que colocaram o dinheiro para fazer política pública nas duas pontas, nas decisões e na execução. Agora, no leilão do 5G, a parte do dinheiro da limpeza da faixa, do espectro, da rede privativa, do não sei o quê, as empresas continuam no grupo, quer dizer, somente nessa outra etapa de conexão das escolas é que se tira a representatividade de um setor que colocou dinheiro. Eu acho muito grave, acho um sinal muito ruim para todo mundo, inclusive para a sociedade. Quer dizer, o Estado brasileiro não aceita você ter a tal da governança, da Anatel, da autocomposição, do diálogo com os atores, foi toda para o espaço, né? Com É essa isso. portaria do conselheiro. Eu acho É. muito grave. Já que a gente está falando de diálogo, eu vou falar então numa consulta pública que eu fiz essa semana, A Anatel realizou essa consulta pública no fim de abril, e aí, no fim de março, e aí eu cobri essa semana, fiz lá um apanhado do que todo mundo falou. A consulta pública versava sobre as obrigações relativas à cobertura de roaming em cidades pequenas, ou em TACs, ou obrigações de fazer, enfim, e como isso pode ser adaptado e como a Anatel pode incentivar a cobertura de rodovias. E aí é interessante que a gente teve as três operadoras, Claro, Vivo e TIM, elas mostraram opiniões bastante diversas entre si, né? A Claro, por exemplo, falou que o valor cobrado pelo roaming, o preço de referência tem que se aumentar muito, tem que mais do que dobrar, porque atualmente elas cobram acho que R$ 2 mais ou menos na oferta de referência
atual em voga por gigabyte transitado. Eles acham que o preço ideal é acima de R$ 5, então isso também é uma coisa a se notar. A Vivo defende que não haja intervenção assim regulatória alguma, defende que deixe as empresas se entenderem a esse respeito. É muito cautelosa, diz que pode ter problemas técnicos, porque pode ter sobreposição de rede quando abre o roaming, às vezes uma estrada cruzando uma cidade, ali tem aquela cidade tem uma cobertura, no roaming tem uma outra cobertura, enfim, aí os sinais se cruzam. Aí fica difícil de entender direito onde que o cliente está, por qual operadora, se ele está no roaming, se ele não está, por exemplo. É meio complicado de explicar, mas eu tentei passar uma geral. E aí a TIM já é mais assim, olha, o jeito de resolver todas as questões técnicas é abrir a rede. Abre a rede, obriga todas as operadoras a oferecerem o roaming para os seus usuários, porque tem operador e dependendo do plano você não tem um pagamento diferente, né? Tem extra. E abre as redes. Nas estradas, todo mundo tem que oferecer sua rede para roaming, tem que permitir o roaming. Então, são posturas bem diferentes. Também teve a participação de empresas menores, né? A Liga, por exemplo, Telecom falou para discutir o roaming permanente, mas em um debate isolado, só sobre ele. Não deu opinião a respeito de como ela quer que o roaming permanente seja, mas ela fala que ele é muito importante e que seja reconceituado. A Datorá, e a Transatel e a Cubic Telecom são MVNOs, né? E elas trabalham muito com logística, com transporte, com o setor automotivo. Falam que, olha, essa questão do roaming permanente é importante mesmo redefinir, porque atualmente a regra é de 90 dias, então se um equipamento está 90 dias, mais de 90 dias fora da rede de origem, ele é considerado roaming permanente, pode ser desligado. Aí elas falam, olha, mas no setor logístico, um caminhão, um container ou qualquer coisa assim, passa mais de 90 dias fora da rede de origem. Então isso precisa ser revisto para o M2M, porque pode frear casos de usos importantes para essas empresas. O Tá bom? interessante desse debate todo é o seguinte, Rafa. A Vivo, ela continua muito uma política dela coerente de cada vez menos Estado, né? Autorregulação e tal. A TIM acho que está com uma posição interessante, até por ser agora a terceira competidora, querendo uma intervenção maior da Anatel, quer dizer, agora é ela que está pedindo mais intervenção, né? E em relação à questão do roaming permanente, o que a gente, pelo menos o que eu aprendi das matérias suas, é que o tema é muito mais complexo do que você imaginava, não é só você ir dar um pulinho e ficar pendurado na rede do outro por mais de algum tempo, né? Você tem envolvimento de novas tecnologias, você tem conectividade de carro elétrico, você tem internet das coisas, tem muita coisa aí no meio do caminho. Então, a Anatel vai ter que analisar com cuidado mesmo esse tema, né? A gente vai ter um home que é permanente, que é o nocivo, imagino eu, né? E o que eles querem, né? E um home só para M2M, só para carro conectado, alguma coisa assim, é o que eu imagino que esteja Vai ter que dar caminhando. Assim. uma pensada aí de como é que você resolve. Porque o problema também é que você não pode liberar geral o roaming permanente, porque senão você faz com que uma operadora dos Estados Unidos ou da China, Sim. que não paga imposto no Brasil, passe a prestar Sim. serviço no Brasil. Então, fica uma coisa muito complicada também, não é? E tem que Tudo ter, nesse. tecnicamente, a garantia de que o serviço que está sendo ligado ali no roaming seja realmente o que se diz que é aquele serviço, né? Ninguém se É, passando por algo que não é, por exemplo. é verdade. Bom, nosso último tema da semana, qual foi? Foi o mais lido, né? Sempre me interessa, né? Isso, o que é? A banda larga nos rincões do país chama muita atenção por satélite, né? A Hughes atualizou seus planos usando o satélite Júpiter 3, é um satélite muito mais parrudo, é considerado o maior satélite das telecomunicações, voltado a telecomunicações do mundo, então ele é super potente, é um satélite geoestacionário, tá? O que acontece? Ele traz muito mais capacidade para a rede da Hughes, muito mais, e com isso ela consegue oferecer uma banda larga mais rápida. Né? Por ser um geoestacionário, a latência ainda é meio diferente dos satélites que são de órbita baixa, mas ela consegue oferecer uma quantidade aí de banda larga melhor, com mais capacidade, e conseguiu baixar os preços dela. Né? Uma reclamação que o pessoal tinha em relação a Hughes era que o preço era salgado comparado com a Starlink, por exemplo. A Starlink 2023 cresceu muito no Brasil, se tornou a empresa com maior número de clientes residenciais em banda larga fixa por satélite, passou a Hughes, e agora a Hughes baixando esses preços e oferecendo mais dados e mais velocidade, faz frente aí a esse avanço da Starlink, tenta frear um pouco. E tem diferenças também, junto com o plano da
da Hughes, ela está colocando ali serviços digitais e dá uma pontada assim na Starlink, ela fala, a gente não cobra pelo equipamento que é Starlink, quando você assina um plano da Starlink, você tem que pagar R$ 2.000 para ter o equipamento anteninha em casa, né? Então é uma competição que está acontecendo no Brasil, assim. A Hughes vinha em Oceano Azul, tranquila e meio que solitária nos últimos 5, 6 anos. A Starlink veio causar problemas, abalar seu Oceano Azul e agora a Hughes está respondendo. Falando só, me lembrei aqui uma das coisas que a gente fez essa semana, a Telebrás está anunciando que quer ser integradora de soluções satelitais no Brasil para o governo, então pode ser um novo papel aí que a estatal estará assumindo em breve aí. É isso. Semana que vem Perfeito. temos mais, né, Rafa? Então, até semana que vem, gente. Bom fim de semana. Bom, até mais. Até mais. Tchau, tchau.